Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Livro do Aprendiz. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais impressionantes, aterrorizantes e enigmáticos das Escrituras, o capítulo 9 do Apocalipse. Neste texto intenso e simbólico, somos confrontados com visões de destruição, pragas sobrenaturais e o juízo divino em sua forma mais severa. Apocalipse 9 oferece uma visão detalhada de um futuro incerto e amedrontador, repleto de mensagens e seres misteriosos que, ainda hoje, despertam fascínio e temor em todos aqueles que tentam desvendar seus significados. Esse capítulo é mais do que uma narrativa de terror. Ele carrega profundos simbolismos, apresentados com uma riqueza de detalhes que tem intrigado teólogos, estudiosos e crentes ao longo dos séculos. São imagens de trombetas soando e de criaturas nunca vistas, em um cenário onde o céu e a terra se conectam de maneira inesperada. Por isso, vamos analisar, versículo por versículo, o que cada um desses símbolos pode representar, os significados ocultos por trás dessas visões e como essa profecia de João ainda reverbera em nossos dias. Ao longo do vídeo, você entenderá por que Apocalipse 9 é considerado o capítulo mais assustador da Bíblia. O som das trombetas anuncia fases de julgamento cada vez mais intensas e seres de aparência apavorante, mas com um propósito claro no plano de Deus. Ao interpretarmos essas visões, podemos encontrar não apenas advertências, mas também convites para refletir sobre nossa própria espiritualidade, sobre arrependimento e sobre o juízo que, de acordo com o livro, se aproxima. Estamos prestes a embarcar em uma jornada profunda e intensa, que não é apenas um estudo das Escrituras, mas uma verdadeira reflexão sobre temas eternos e complexos. A cada verso, você descobrirá a relevância dessa profecia para nossa época, como esses sinais nos alertam para questões espirituais e o que podemos aprender com os eventos de juízo descritos neste capítulo. Essa é uma oportunidade de expandirmos nosso entendimento e de estarmos mais atentos, vigilantes e espiritualmente preparados. Prepare-se para mergulhar nas camadas de mistério e significados deste capítulo, e lembre-se, não se trata apenas de um relato assustador, mas de um convite divino para a introspecção, para a fé e para a busca de uma vida que ressoe com um propósito maior. É hora de refletir, compreender e nos prepararmos para as verdades reveladas em Apocalipse 9. O capítulo 9 de Apocalipse nos apresenta o som da quinta trombeta, um toque que desencadeia uma visão sobrenatural e inquietante, revelando um cenário em que o céu se abre e eventos de uma magnitude além da compreensão humana começam a se desenrolar. A partir deste momento, somos introduzidos a uma série de juízos divinos, cada um mais intenso que o anterior, onde as trombetas servem como sinais do juízo de Deus sobre a humanidade. Quando a quinta trombeta soa, a narrativa se torna ainda mais surpreendente e aterradora. O apóstolo João descreve uma estrela que cai do céu, trazendo consigo uma chave que abre o abismo, um poço profundo e sombrio de onde sai uma espessa fumaça que obscurece a luz do sol. Esse abismo não é apenas um local de destruição. Ele é o ponto de origem de criaturas horríveis e sobrenaturais que surgem para espalhar sofrimento sobre a terra. A Bíblia fala dessas criaturas como sendo gafanhotos com poder de atormentar, mas com uma aparência muito diferente da que estamos acostumados a imaginar. Este som da trombeta não é apenas uma simples indicação de destruição iminente. Ele simboliza o início de uma nova fase no plano divino, onde forças espirituais e físicas se entrelaçam de maneira aterradora. Com cada trombeta que soa, o juízo divino se torna mais evidente, mais intenso e mais impossível de ignorar. O toque da quinta trombeta não é apenas uma transição para algo mais sombrio, mas um marco que demonstra a realidade de que as forças do mal estão sendo libertadas para punir a humanidade. Essa libertação traz à tona um aviso claro: aqueles que não têm o selo de Deus em suas vidas serão as vítimas desses juízos. A visão descrita por João é um lembrete de que há algo além do mundo físico que devemos considerar. Quando o céu se abre e essas forças são liberadas, a fronteira entre o espiritual e o físico se dissolve de forma dramática.
Criaturas com aparência de pesadelo surgem para desafiar o que conhecemos como real, e a humanidade se vê confrontada com uma verdade desconcertante. A eternidade está em jogo, e o juízo de Deus, embora temeroso, é inevitável. Este momento, marcado pelo som da quinta trombeta, nos prepara para o que está por vir, uma escalada nas tribulações e uma crescente intensidade nos juízos de Deus. Ele nos desafia a refletir sobre nosso próprio estado espiritual e sobre as consequências de viver sem o selo de Deus. A cada trombeta, o juízo de Deus se aproxima, e com ele, a necessidade de estarmos vigilantes e preparados para enfrentar o que está por vir. Com o soar da quinta trombeta, o Apocalipse nos apresenta uma visão ainda mais desconcertante: o surgimento de criaturas que transcendem a realidade do mundo natural. Não estamos falando de gafanhotos comuns que destroem plantações, mas de seres sobrenaturais, com uma aparência grotesca e carregada de simbolismo profundo. A descrição bíblica é clara e impressionante. Essas criaturas possuem caudas de escorpião, rostos humanos, dentes afiados como os de leões e cabelos longos, como os de mulheres. Essa combinação de características nos leva a uma imagem quase surreal, como se estivéssemos diante de um exército enviado diretamente do reino espiritual, com uma missão específica e aterradora. O mais fascinante e perturbador é o comando dado a esses gafanhotos apocalípticos. Eles não devem causar danos à vegetação nem aos animais, mas sim ao ser humano. Sua única tarefa é atormentar as pessoas, causando-lhes dor intensa. No entanto, apesar de seu poder de infligir sofrimento, sua missão tem uma limitação: eles não podem matar. O tormento é real, mas temporário. Essa dor que eles provocam é um meio de alertar a humanidade, uma oportunidade para refletir e se arrepender antes que o juízo final seja completo. Para muitos estudiosos da Bíblia, esses gafanhotos são símbolos de forças espirituais, que não se limitam ao plano físico, mas têm a intenção de despertar a humanidade. Eles trazem consigo um sofrimento profundo, mas que visa a transformação. Esses seres sobrenaturais são um chamado reflexão, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios de tribulação e dor, o ser humano é convidado a reconsiderar suas escolhas, a buscar o arrependimento e a retornar ao caminho divino. O sofrimento causado pelos gafanhotos apocalípticos, embora assustador, carrega um propósito redentor. Ele não é uma punição irremediável, mas uma oportunidade para a humanidade se voltar para a espiritualidade e refletir sobre sua caminhada. Eles nos lembram de que, nas adversidades da vida, muitas vezes é através do sofrimento que encontramos a chance de transformação e redenção. O tormento que esses seres trazem não é apenas um castigo, mas um convite para questionar nossas ações, rever nossas prioridades e, talvez, descobrir um caminho mais profundo para a fé e a salvação. Esses gafanhotos apocalípticos, portanto, não devem ser vistos apenas como mensageiros de destruição, mas como símbolos da misericórdia divina, que, mesmo no meio do sofrimento, oferece uma última chance de arrependimento e reconciliação com Deus. A pergunta que fica é: como responderemos a esse chamado? Com o som da sexta trombeta, o Apocalipse nos leva a um novo e aterrador estágio do juízo divino. A Bíblia nos revela que, ao longo dos tempos, 4 anjos foram aprisionados nas margens do rio Eufrates, aguardando o momento exato para cumprir um propósito específico. Esses anjos não são figuras de misericórdia ou luz, mas entidades poderosas e imponentes, guardadas para um tempo determinado, um dia, um mês, um ano, quando Deus ordenaria sua libertação para executar um juízo terrível sobre a terra. Ao serem soltos, esses anjos não vêm sozinhos. Eles trazem consigo um exército monumental, descrito como composto por centenas de milhões de cavaleiros. O poder destrutivo desse exército é incomensurável. Sua missão é clara e cruel: exterminar 1/3 da humanidade. Essa magnitude de destruição, em grande escala, simboliza a severidade e a fúria de Deus, que se manifestam de maneira avassaladora.
É um julgamento divino sem precedentes, onde o poder celestial se revela de forma aterradora, além da compreensão humana. Para muitos estudiosos, esses 4 anjos representam forças espirituais que estão além da nossa capacidade de entendimento, controladas diretamente por Deus até o momento de sua libertação. A sua função é lembrar à humanidade de que o juízo é inevitável. A ação desses anjos não é um acaso, mas parte de um plano divino perfeitamente orquestrado, onde cada evento, por mais destrutivo que seja, faz parte de um propósito maior. A libertação desses anjos simboliza a transição de um tempo de misericórdia para um tempo de juízo, em que a paciência de Deus se esgota e a humanidade enfrenta as consequências de seus atos. O cenário que se descortina com a 6ª trombeta é um lembrete sombrio e inevitável de que a existência humana tem seus limites e que existem forças espirituais, muitas vezes incompreendidas, aguardando para agir, como parte de um plano de justiça que só Deus conhece em sua totalidade. Essas forças, em sua ação devastadora, reforçam a ideia de que a humanidade não está isenta de responsabilidade perante o Criador. O juízo é uma realidade inescapável, e a libertação desses anjos e seu exército de destruição é a manifestação de um momento que chega com uma precisão divina e inalterável. Esse episódio apocalíptico nos desafia a refletir sobre a fragilidade da vida humana diante da grandeza e da autoridade divina, lembrando-nos de que a nossa jornada na Terra está sujeita ao cumprimento de uma justiça que transcende nosso entendimento, mas que, em sua essência, busca a restauração do equilíbrio eterno. O que todas essas visões simbólicas e assustadoras de Apocalipse 9 significam para nós hoje? Como podemos aplicar essas passagens em nossa vida cotidiana? Muitos estudiosos, bem como os fiéis, veem essas imagens poderosas como alertas divinos, convidando-nos ao arrependimento, à introspecção e à renovação espiritual. Embora as figuras descritas em Apocalipse 9, como os gafanhotos e os anjos destrutivos, revelem um juízo iminente, elas também trazem lições valiosas sobre a condição humana e a importância de nosso relacionamento com Deus. Assim como os eventos apocalípticos retratados na Bíblia, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade e sofrimento ao longo de nossas vidas. O sofrimento, de forma paradoxal, pode ser visto como uma oportunidade para refletirmos sobre nossas escolhas, ações e valores. Esses desafios, que podem parecer cruéis e implacáveis, são, de certo modo, convites divinos para olharmos para dentro de nós mesmos, reconsiderarmos nossas atitudes e voltarmos ao caminho da fé. Eles nos convocam a despertar para nossa espiritualidade e nos aproximarmos mais de Deus. Os gafanhotos e os anjos não são apenas símbolos de força e julgamento, mas também de transformação e renovação. Eles representam a presença do Criador, que age não apenas para punir, mas também para purificar e restaurar. A destruição não é um fim, mas um meio de trazer à tona uma nova oportunidade de vida, um renascimento espiritual. Essas figuras simbólicas nos lembram da importância de viver segundo os princípios divinos, buscando constantemente a justiça, a fé e a verdade. Quando passamos por tempos de provação, essas visões nos chamam a estar prontos espiritualmente, a confiar que Deus tem um plano maior para nós, mesmo nas adversidades, e a buscar a fé como uma fonte de força para superar os desafios da vida. Essas passagens não devem ser encaradas apenas como previsões de destruição, mas como mensagens de renovação. Elas revelam que, por mais sombria que a jornada possa parecer, cada desafio traz consigo uma chance de crescimento espiritual. Cada momento de dificuldade pode ser uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos purificarmos e de nos transformarmos, alinhando nossas vidas à vontade divina. Portanto, ao enfrentarmos dificuldades, que possamos lembrar dessas lições do Apocalipse. Que possamos ter confiança no propósito maior de Deus, que não deixa seus filhos abandonados, e que nossa jornada de fé seja fortalecida através de cada adversidade. Em tempos de tribulação, é o chamado à esperança e à transformação que deve nos guiar, pois, com fé e resiliência,
Somos chamados não apenas para sobreviver, mas para renovar-nos espiritualmente e crescer em graça. Apocalipse 9 nos apresenta uma visão intensa e perturbadora, cheia de imagens poderosas e símbolos profundos, que revelam um cenário de juízo divino e de forças espirituais em ação. No entanto, por trás dessa intensidade, encontramos um chamado para reflexão e uma lição essencial para a nossa caminhada espiritual. A necessidade de estarmos preparados, com fé e vigilância, para os desafios e tribulações que surgem em nossa vida. O capítulo nos lembra de que o mundo espiritual é real e que nossa fé em Deus é o alicerce para enfrentarmos qualquer adversidade. Mesmo sem saber o dia ou a hora em que essas profecias se cumprirão, o mais importante é estarmos espiritualmente preparados, com corações abertos e atentos à voz do Criador. Apocalipse 9 não apenas fala de destruição, mas também de transformação, renovação e a oportunidade de buscarmos uma vida mais próxima de Deus. Estamos muito felizes com sua presença aqui no O Livro do Aprendiz. Se essa análise foi valiosa para você, convidamos você a compartilhar suas reflexões e dúvidas nos comentários abaixo. Queremos muito saber o que você pensa sobre as lições que Apocalipse 9 nos traz. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando nossas análises e estudos sobre as Escrituras. A sua participação é essencial para que nossa comunidade cresça e nos ajude a buscar, juntos, mais conhecimento e entendimento. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria, proteção e paz. Estamos ansiosos para ver você em nosso próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que iluminam o caminho. Até a próxima, aqui no Livro do Aprendiz.